Bom dia a todos vocês, pedindo a proteção do Divino Mestre para que abençoe os seus lares, abençoe o seu coração, abençoe a sua vida, traga equilíbrio em tudo que você faz, muita prosperidade e paz. Hoje nós vamos continuar Atos 19, vamos trabalhar dos versículos 13 a 22. Eu escolhi o tema Problemas Espirituais, porque é um tema muito requisitado. As pessoas me mandam muitas mensagens sobre sentir presença de alguém, ver vulto, achar que alguém arrumou algo para ela, olho gordo, inveja, uma série de problemas que entram aí nessa classe dos problemas espirituais. Uma pessoa que não acreditava em Jesus Cristo estava tentando usar o nome de Jesus Cristo para tirar o espírito do Satanás que estava em uma pessoa. E o que aconteceu foi algo totalmente inesperado. Mas vamos pensar na nossa situação. Por que é que nós temos problemas espirituais? Isso acontece comigo? Pode até acontecer. Às vezes eu sinto que algo não está certo, mas o que eu faço? Imediatamente eu recorro a Deus. E muitas vezes a gente esquece do vigiai e a gente conversando com as pessoas, sem querer a gente entra em certas zonas que não deveria. Mas o que é que causa esse problema espiritual? É uma coisa só: o pecado. Não venha me falar que você não peca, porque todos nós aqui na terra pecamos, nós somos pecadores. Mas a gente tem que conscientizar do pecado, arrepender, pedir perdão e não pecar mais, não é? Um dos pecados que a maioria das pessoas cometem e elas nem percebem que elas estão no pecado. Eu vou ler para vocês Mateus 6:24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quer dizer, o problema atual é que a pessoa deixa de concentrar o seu amor em Jesus Cristo, em Deus, e passa a dividir esse amor com certos seres, seja lá qual for. Qualquer coisa que a gente acredita e que a gente adora, que a gente venera, que não é a Jesus Cristo, que não é a Deus, está nos levando automaticamente ao pecado. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo o amar a Deus acima de todas as coisas. Agora veja bem, Deus não faz a gente ficar com problemas espirituais porque a gente está pecando, de maneira nenhuma, não é a Deus. Mas é o Satanás que fica observando as nossas falhas para usar isso contra nós. E ele faz isso constantemente. E aí vem uma série de pecados que a gente comete. E existem pessoas santas que muitas vezes cometem pecados. Vou citar para vocês o exemplo de Davi, que todos vocês devem conhecer. Davi era um homem temente a Deus. Mas bastou um dia ele olhar e ver Batseba lá se banhando no terraço, e ele se apaixonou por Batseba. Batseba era casada com Urias. O que ele fez? Ele teve um caso com Batseba. E daí Davi, para evitar o escândalo, ele arranjou para que Urias, o marido de Batseba,
fosse morto. Ele foi o culpado pela morte de Urias. Depois ele veio ao arrependimento. Estou mostrando aí para vocês na tela o salmo em que ele está orando a Deus e pedindo perdão, porque ele reconhecia que tudo que ele fez foi um erro muito grande. Mas veja que no momento em que Davi estava fazendo tudo isso, ele estava agindo contra a vontade de Deus. Consequentemente, Deus se afasta, porque Deus deixa a pessoa agir de acordo com seu livre-arbítrio. Deus nunca quer impor a sua presença, impor que a pessoa o ame. Não, de maneira nenhuma. O seu amor é grande demais para isso. Não existe essa coisa do ser humano de querer impor o seu amor, não. Deus aguarda que cada um de nós caminhemos para Ele através de Jesus Cristo, de livre e espontânea vontade. Mas quando nós insistimos no pecado, veja aí, se Davi não se arrependesse, ele estaria debandando para o lado do Satanás, e estaria muito propenso a esses problemas espirituais. Mas Davi arrependeu. E ele arrependeu amargamente do que tinha feito. Veja que o arrependimento faz parte da gente chegar à conclusão que a gente pecou e a gente do fundo do coração realmente arrepender, não é da boca para fora não, porque esse arrependimento sem mostrar uma transformação, ele não existe. Não existe. Se a pessoa está fazendo algo errado e continua fazendo mesmo depois de um arrependimento, o arrependimento foi da boca para fora, não existiu. E ninguém consegue enganar a Deus. E nós vamos ver no texto de hoje nem tampouco ao Satanás. O Satanás nos conhece muito mais do que às vezes nós mesmos, porque eles nos observam de tal maneira que eles sabem exatamente quais são os nossos pontos fracos. E aí a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado mesmo, que é para a gente não cair nessas ciladas satânicas. Vou ler para vocês o que é que Jeremias está nos dizendo sobre o nosso coração. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Jeremias 17, 9. Aí está, gente, o nosso coração, ele é simplesmente muito perigoso, porque o coração e o desejo juntos, entrando as outras formas de pecado, a cobiça, o egoísmo, a ambição, todos se tornam pecados que a gente começa a cometer no coração. Aí o pensamento, e a gente pensando, a gente começa a materializar esses tipos de pecado. Nós muitas vezes idealizamos a fé como um sentimento. Cada um de nós tem um sentimento sobre a fé. Ai, a minha fé é isto, eu vou ajoelhar, eu vou fazer isto, aquilo. Todo aquele ritual para mostrar uma fé. Mas isso aí é uma fé baseada no sentimento. A gente vê muitos shows no YouTube com orações maravilhosas em que as pessoas fazem o ritual da fé. É diferente daquela fé genuína e verdadeira que nosso Senhor Jesus Cristo mostra no seu Evangelho, que às vezes precisa de uma só palavra dentro do seu coração para que Ele te atenda. Então veja que a gente tem que tomar muito cuidado com a fé ligada aos nossos sentimentos. É aquela fé do faz de conta, aquela fé para mostrar para os outros que a gente tem fé. Mas dentro de nós, verdadeiramente falando, Deus sabe que a gente não tem
uma fé tão grande a ponto da gente transformar as nossas vidas, não pecar mais e colocar a Deus em primeiro lugar. Já que nós estamos falando sobre o coração, eu vou aproveitar para responder uma questão de uma pessoa sobre esse versículo que eu falei no vídeo passado e retrasado. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Renovarei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Mas, pastor, eu não entendo porque o meu coração é de carne. Como é que Deus vai me dar um outro coração de carne? Ótima pergunta. Veja que o que está falando aí é do coração espiritual. Que quando a gente está no pecado, quando a gente não quer ouvir a palavra de Deus, o nosso coração ele se torna tão endurecido que a palavra de Deus não penetra, é como uma pedra, uma rocha, muito difícil de penetrar. Veja bem que quando Deus substitui com o coração de carne, que é o coração que originalmente Ele fez para nós, aí a gente vai assimilar, a gente vai beber toda a palavra de Deus e a gente vai deixar de pecar. A nossa vida vai se transformar. Todas essas propensões para os problemas espirituais vão acabar totalmente, porque a pessoa que está 100% vivendo dentro da palavra de Deus, o Satanás não tem poder com ele. Pode até tentar, mas a pessoa vai aprender a se defender dentro da palavra de Deus todo momento que isso acontecer, porque a pessoa vai saber a diferença de atmosfera. Quando a gente está com Deus, é uma atmosfera pacífica e maravilhosa. Quando algo entra como uma interferência estranha, a gente imediatamente percebe, não só em nós, mas com as pessoas à nossa volta. Por quê? Qual é o motivo? O pecado. A pessoa está dando ocasião às forças malignas. Vamos à palavra de Deus e depois eu retornarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 19, versículos de 13 a 22. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia.
Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Essa palavra é muito importante para nós entendermos o significado de não amar a dois senhores. A gente ama a um só. Veja que esses judeus, eles tentaram tirar o espírito do demônio que estava em alguém, usando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles estavam imitando praticamente o que eles viam os apóstolos fazer. E disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Quer dizer que é o Jesus que Paulo prega e não o Jesus que eles acreditavam. Eles deram essa ordem de comando, que está correta a gente ordenar que o espírito maligno saia em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mas existe um problema aí. Nós vamos ver que se trata dos 7 filhos de Seva, dos chefes dos sacerdotes judeus. Esse chefe dos sacerdotes judeus, o nome dele, Seva, não consta nos registros que ele era um sacerdote judeu. Então, provavelmente, deve ser um daqueles charlatões que usava muito naquela época, tentando enganar o povo e também tentando copiar aquilo que os apóstolos faziam para impressionar os outros e ganhar fama. Eles continuaram fazendo aquilo. E um dia esse espírito maligno, que é o demônio, disse: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Eles não conseguiram de maneira nenhuma enganar esse espírito demoníaco. É o que eu estava falando para vocês, que eles nos conhecem muito mais às vezes do que nós mesmos, porque eles procuram esse momento oportuno, eles procuram as nossas fraquezas, os nossos pecados, que é para eles tomarem conta de nós. E é exatamente o que aconteceu com esses filhos de Seva. O demônio ainda disse que conhecia Jesus, que conhecia Paulo, porque ele sabia que tanto Jesus como Paulo é quem poderia fazer esse tipo de exorcismo. Mas aqueles filhos de Seva não poderiam. E vejam o que aconteceu com eles. Então, ninguém pode servir a dois senhores. Significa que os filhos de Seva não acreditavam em Jesus. Como muito de nós temos uma fé com o sentimento, como eu estava explicando. Pode até ser que eles tinham essa fé com o sentimento, mas não é a fé genuína, a fé verdadeira. Então fica perigoso da gente usar Deus quando a gente não tem essa capacidade espiritual. É isso que está mostrando aqui na palavra de Deus. Aí essas pessoas, elas se arrependeram e elas queimaram os livros que tinham, esses livros que eles usavam para fazer as magias. A influência maligna em Éfeso era muito grande. 50.000 dracmas era muito dinheiro. Então a gente vê que muitas pessoas em Éfeso estavam pagando por esses serviços desses homens. Vejam o que é isso. Nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas ganhando a vida
falando que estão fazendo algo em nome de Deus, que é algo que vem de Deus e não vem de Deus, mas vem do Satanás mascarado de falso profeta, de um falso cordeiro. Depois desse acontecimento, Paulo vai dizer que ele decidiu ir a Roma e a sua nova rota seria Macedônia e Acaia e Jerusalém. Ir para Roma era algo muito importante para Paulo, porque ele ainda não tinha visitado a capital e também de lá era o ponto exato para ele expandir. E ali era um ponto importante para de Roma ele levar a boa nova para a Espanha. Era isso que estava nos planos de Paulo. Isso seria uma virada nas viagens de Paulo, tanto a primeira quanto a segunda e a terceira viagem. Mas, infelizmente, nós vamos estudar daqui para frente que o apóstolo Paulo vai sim realizar este objetivo dele, mas ele vai chegar a Roma como um prisioneiro. E antes de Paulo partir, está dizendo a palavra que ele enviou a Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto. Timóteo nós sabemos quem é. Erasto, eu não estou certa quem ele é. Existem 2 passagens na Bíblia que falam sobre Erasto. Mas por que não está dando o segundo ou o terceiro nome? Não dá a gente simplesmente relacionar um Erasto com o outro. Então, vou dizer para vocês que eu não sei de que Erasto ele está falando, mas com certeza é um dos discípulos do apóstolo Paulo. A coisa mais importante nesta vida é a gente chegar a um ponto de equilíbrio. Equilíbrio material e principalmente espiritual. Não adianta a gente ter todo o equilíbrio financeiro, equilíbrio material, mas espiritualmente falando, a gente está num total desencontro, uma guerra muito grande dentro da nossa cabeça, perseguições. A gente está o tempo todo caindo em ciladas satânicas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para manter o equilíbrio espiritual. E como eu já expliquei para vocês, a única maneira de fazer isso é deixando de pecar. Se a gente tem algum pecado, a gente tem que genuinamente arrepender, mas arrepender de todo o coração, mudar de vida, fazer uma total transformação. Aí, toda vez que a gente sentir que algo está na atmosfera ou que alguém está trazendo certas influências negativas para perto de nós, a gente não precisa falar nada com ninguém, não precisa de nada. Só a palavra de Deus basta, porque Deus é suficiente. Quando a gente acredita no Pai 100% e a gente não acredita em outro ser, a gente só acredita nele, a gente não ama 2 senhores, a gente ama um Senhor. Ele está sempre nos apoiando, nos protegendo, nos dando força. Isso eu falo com vocês com 100% de certeza. É isso para hoje, meus irmãos. Muita paz, saúde, felicidades para todos vocês. Que Deus traga equilíbrio na sua vida. Que Deus lhe dê sabedoria para cada vez mais entender e viver a palavra de Deus corretamente, evitando tudo que é mal e trazendo só bondade, esperança, amor, prosperidade, tudo de bom na sua vida. Bom dia, meus irmãos, muita paz.